Olá, meus queridos estudantes, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o seu horário, né, que você estiver nos assistindo. Mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre atos administrativos. Atos administrativos, gente, dentro de concurso público, é uma matéria muito importante, tem muita incidência em perguntas, porque é uma matéria um pouco extensa, mas é uma matéria gostosa, uma matéria tranquila, e hoje nós vamos destrinchar aqui tudo que a gente precisa saber sobre atos administrativos para que você possa ter sucesso na sua prova. Muito bem, para começar, eu preciso saber o que é um ato administrativo, né? Se nós vamos estudar atos administrativos, a primeira coisa, o princípio que nós temos que partir é do conceito de ato administrativo. Por isso, vamos comigo lá na lousa. Ato administrativo, então, é toda declaração de vontade do Estado ou de quem o represente. Então, qualquer coisa que o Estado faça, que ele declare, que ele decida, são atos administrativos. Estes atos administrativos, essas declarações de vontade do Estado, estão sujeitas a regime jurídico administrativo, claro, né, gente? Porque são atos da administração pública, elas precisam estar sujeitas ao regime jurídico característico da administração pública. Que causa e efeitos imediatos, olha que interessante, nós vamos entender por quê, mas o ato administrativo de imediato tem validade, sempre, assim como tudo que está dentro da administração, sujeitos à lei e ao controle do Poder Judiciário. Muito cuidado, porque o controle do Poder Judiciário se restringe à legalidade. O ato vai criar, modificar ou extinguir direitos, sempre com o objetivo de satisfazer o interesse público. Então, qualquer manifestação de vontade, aí, qualquer declaração de vontade que provenha do Estado ou de quem o represente, né, que crie, modifique, extinga direitos, sempre com efeitos imediatos, sujeito ao regime jurídico administrativo, será um ato administrativo. Lembrando que há um controle do Poder Judiciário sobre a legalidade desses atos, mas não sobre o mérito dos atos, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Queridos, quais são os atributos dos atos? O que tem de diferente em um ato administrativo de um ato de um particular? Imagina o seguinte comigo. Eu, Carol, pessoa capaz, tá? Vou lá e compro um carro. Isso é um ato, né? Eu estou comprando um carro, um ato negocial, eu negocio, eu dou um tanto em dinheiro, a pessoa me dá um tanto em troca. Eu sou um particular e eu estarei regida pelo direito civil, pelo direito consumerista e sob a égide do regime do direito privado, né? Quando o Estado faz um ato, né? Quando o Estado compra um carro, quando o Estado institui, faz um concurso público, quando o Estado faz uma licitação, quando o Estado demite alguém, sempre que o Estado pratica um ato, né? E este ato aí está dotado, está sob a proteção do regime jurídico administrativo, nós teremos um ato administrativo. Muito interessante vocês saberem que este conceito ele varia de autor para autor. Alguns autores não concordam com algumas dessas definições conceituais que nós trouxemos aqui. Porém, como em todas as aulas, essa definição ela foi escolhida com base no que vem amplamente sendo aceito pelos concursos públicos, tá bom? Vamos lá. Então, a gente já entendeu que um ato de um particular é diferente de um ato público. A Carol ir comprar um carro, se eu quiser pagar 800 mil reais em um Fusquinha, eu posso pagar 800 mil reais em um Fusquinha, se essa for minha vontade, né? Desde que eu esteja ali com objeto lícito possível, eu posso fazer qualquer negócio. A administração pública, ela tem que seguir alguns princípios, tem que seguir algumas regras, porque ela está sujeita ao regime jurídico administrativo. Mas, em compensação, ela tem alguns atributos, ela tem alguns benefícios, ela está sujeita a algumas limitações, mas ela também tem alguns benefícios. Nós vamos ver agora quais são os atributos desses atos administrativos. O que faz o ato administrativo mais especial ou diferente, né, se não mais especial, mas diferente do que o ato de um particular? Comigo na lousa, olha só. Em primeiro lugar, um ato administrativo, ele é salvaguardado por uma presunção de legalidade, veracidade e legitimidade. Ou seja, uma vez que a administração pública age de alguma forma, declara uma vontade, manifesta sua vontade, teoricamente, esta vontade
ela é uma vontade legal, verídica e legítima, né? Ela, de imediato, ela tem essa presunção. É claro, gente, que essa presunção, ela é relativa. Dentro do direito, a gente usa uma expressão que os concursos gostam, infelizmente, que é uma expressão que chama iuris tantum. O que é uma presunção iuris tantum? Significa nada mais, nada menos que uma presunção relativa. Nós sabemos, né, ainda mais nos dias de hoje, numa época de lava-jato, a gente sabe que nem todo ato que emana da administração é um ato legal, verídico e legítimo. Porém, nós sempre partiremos do pressuposto que ele possui esses atributos. E aí, eventualmente, nós produziremos provas em contrário. Quais são as consequências de um ato ser presumivelmente legítimo e legal, mesmo que depois eu vá atrás de provar o contrário? A consequência é que ele tem efeito imediato. Imagina o seguinte, se o ato da administração pública, o ato administrativo, não tivesse uma presunção de legalidade, sempre que a administração pública determinasse algo do tipo, o comércio vai fechar às 5 horas, ou será cobrado um valor para a coleta do lixo, ou será aberta uma escola, será desapropriado um terreno, sempre que ela tiver alguma determinação, essa determinação seria passível de discussão, o que tira completamente a coercibilidade e a autoexecutoriedade do ato administrativo. Por isso ele se presume legítimo, ilegal e verídico, e como ele é legal, legítimo e verídico, ele cumpre de imediato. A primeira ideia é, isso aqui é válido e eu vou cumprir. Essa tem que ser a ideia. Posteriormente, eu que vou atrás dos meus direitos para provar que aquele ato é ilegal, ou ilegítimo, ou inverídico. Mas, a princípio, eu tenho que cumprir de imediato o que a administração determina, porque ele é presumivelmente legítimo. E, além disso, nós temos uma inversão do ônus da prova. Professora, que mania de falar difícil, né? O que é ônus da prova? Gente, o ônus significa obrigação, né? A obrigação, o ônus da prova é a obrigação de provar. Então, se eu estou falando que um ato da administração pública é ilegal e a administração pública está falando que é legal, olha só, vamos comigo lá na lousa, eu vou desenhar, vai ficar mais fácil. Olha só, eu tenho aqui de um lado a Carol dizendo que este ato é ilegal. E do outro lado, eu tenho a administração pública dizendo que este ato é legal. Ou seja, eu falo uma coisa e a administração pública fala outra. O ônus da prova significa que é a obrigação de provar. Se o ônus da prova fosse da administração, quem tinha que provar a legalidade era a administração. Se o ônus da prova é da Carol, quem tem que provar a ilegalidade é a Carol. Na falta de provas, ganha a pessoa que não tem o ônus probatório. Explico melhor. Dentro de um ato administrativo, dentro de uma relação jurídica pautada no ato administrativo, o ônus da prova é do administrado, ou seja, da Carol. Então, a Carol que tem o ônus da prova. A Carol que tem a obrigação de provar que o que ela está dizendo é verdade, que o ato é ilegal. Se eu tenho o ônus, a obrigação de provar que o ato é ilegal, e eu não provo, eu não possuo nenhuma prova, quem que ganha? A administração pública, dizendo que o ato é legal, porque eu tinha a obrigação de provar e eu não provei. E se eu não provei, eu não consigo ganhar essa disputa. Então, qual que é a consequência da legalidade, da presunção de legalidade do ato administrativo? A consequência é que há uma inversão do ônus da prova, ou seja, qualquer pessoa que questionar o ato administrativo tem a obrigação de provar que esse ato é ilegal, tá ok? Se ela provar, muito bem, o ato será anulado. Se ela não provar, a falta de provas favorece a administração pública que já possui uma presunção de legalidade. Beleza, galera? Então, este é o primeiro atributo do ato administrativo. Segundo atributo do ato administrativo, nós já conversamos sobre isso em outras aulas, né? Na aula de poderes, salvo engano. É a autoexecutoriedade. Pode ser executado sem a autorização do judiciário. Olha que interessante. Autoexecutoriedade. Eu não preciso me socorrer ao judiciário para executar algo. Imagine o seguinte, no direito privado,
Com exceção de algumas situações do tipo legítima defesa, por exemplo, com exceção de algumas parcas situações, no direito privado, nós não podemos dar executoriedade aos nossos atos. Como assim? Lembra que eu comprei o Fusca? Eu fui lá e comprei o Fusca. Aí, eu comprei o Fusca, me comprometi a pagar em 12 meses esse Fusca. Paguei 10 meses, faltaram 2 meses para pagar e eu não paguei. Esta concessionária de veículos, ela não pode ir na minha casa, me bater, pegar minha televisão e levar embora, levar meu carro embora, né? Sozinha. Ela não pode dar executoriedade no direito que ela tem de receber da dívida. O que ela faz? Ela vai até o Poder Judiciário. Ela entra com uma ação de cobrança e ela vai dizer pro juiz, olha, juiz, a Carol me deve. O juiz, por sua vez, vai lá e pega um dinheiro da minha conta, pega um bem que eu possuo, vai dar cumprimento a essa dívida. Muito bem, isso entra o particular. A administração pública não precisa disso. Uma vez que a administração pública tem um direito a algo, ela executa. Olha, eu estou mandando você ter higiene no seu restaurante. Você não tem higiene no seu restaurante, eu vou fechar o restaurante. Eu estou mandando você não vender mercadorias estragadas. Você vai vender, eu vou apreender as suas mercadorias. Ela é autoexecutória. Eu estou mandando você não andar a mais que 40 por hora nessa via. Você vai andar? Vai tomar multa. Ela já resolve o problema dela sem precisar se socorrer ao judiciário. Nós temos que tomar cuidado que alguns atos administrativos não são autoexecutórios. Alguns atos administrativos vão precisar da intervenção do Poder Judiciário. Mas, via de regra, nós temos a autoexecutoriedade dos atos. Vamos comigo lá na lousa, olha só. Não existe em todos os atos, estando presente quando expressamente previsto em lei. Por exemplo, a apreensão de mercadorias, o fechamento de restaurantes e a cassação de CNH. Ou quando se tratar de medida urgente, que, quando não adotada, possa causar grave risco à coletividade. Como, por exemplo, a demolição de um prédio que vai cair, né, que vai ruir, ou então o internamento de uma pessoa que esteja, por exemplo, com uma doença contagiosa. Gente, prestem atenção, então. A executoriedade é o poder que a administração pública tem, a autoexecutoriedade, de executar seus próprios atos sem socorrer para o judiciário. Quando que isso acontece? Quando isso está previsto em lei, certo? Ou quando nós temos aí um grave risco à coletividade, que a administração pública precisa agir, senão a consequência será pior. Nestes casos, nós temos, então, a autoexecutoriedade, que é o segundo atributo do ato administrativo. Terceiro atributo do ato é a imperatividade, ou então a coercibilidade. Os atos administrativos são obrigatórios, coercitivos e imperativos a terceiro, mesmo que haja discordância. Esse atributo não está presente em todos os atos, mas somente nos que impõem obrigações. Gente, sabe assim, a administração pública fala assim, ô Carol, seu IPTU subiu. Vocês acham que eu tô feliz que meu IPTU subiu? Não, eu por mim não pagava IPTU. Vocês acham que eu gosto de recolher imposto de renda? Eu não gosto. Detesto, aliás, né? Um dinheiro que vai embora. Mas eu tenho que recolher. Porque o que a administração pública determina, os atos administrativos são coercitivos. Se a administração pública determina algo, eu tenho que cumprir. Exceto que eu vou buscar meu poder, meu direito depois no judiciário, futuramente, né? E vou tentar reverter essa situação. Mas de imediato eu tenho que cumprir o que a administração determina. A prefeitura fala assim, Carol, eu vou desapropriar a sua casa para construir uma escola. É legal isso? Não é legal isso. Para mim não é legal, particular. Mas eu tenho que obedecer o que a administração determina. Beleza? Continuando comigo lá na lousa, vamos lá. Imperatividade, então, é o terceiro atributo do ato administrativo. E aí a gente vem com a Maria Silvia Zanella de Pietro, né? E ela criou um novo atributo, um quarto atributo do ato administrativo, que é a tipicidade, que significa que todos os atos administrativos têm uma figura, eles advêm de uma figura previamente prevista em lei, certo? Isso é a tipicidade, um atributo do ato administrativo, de acordo com a Maria Silvia Zanella de Pietro. Muito bem, gente, nós vimos até agora quais são os atributos do ato, ou seja, o que tem de diferente no ato administrativo. Por que o ato administrativo é diferente do ato particular? Porque ele é imperativo, coercitivo, autoexecutório, né? Porque o que faz dele tão especial? Agora nós vamos ver quais são os requisitos do ato administrativo. O que eu preciso para ter um ato administrativo? Eu só preciso ter uma manifestação de vontade? Quais são os elementos, quais são os requisitos deste ato? Vamos comigo lá na lousa, olha só.
Primeiro requisito do ato administrativo é um requisito de certa forma óbvio, que é a competência, ou então o sujeito competente. Dentro da administração pública, gente, há uma distribuição de competências. Cada pessoa é competente por algo. Imaginem vocês se um delegado de polícia resolvesse cozinhar na escola pública. Imaginem vocês se uma professora de primário resolvesse ser policial militar, né? Imagine se o presidente da república fosse praticar algo que não é de sua competência. Imagine se o prefeito quisesse governar toda a nação, toda a União. Não dá. Cada agente público tem a sua competência. Cada órgão público, cada entidade tem a sua esfera de competência. Para que um ato administrativo seja válido, é necessário que ele seja emitido, que ele emane de uma autoridade competente, de um sujeito competente, e logo que ele seja dotado de competência. Vamos comigo lá na luz, olha só. A competência é um conjunto de atribuições das pessoas jurídicas, órgãos e agentes. Então, cada PJ tem a sua competência. Olha, a minha competência é cuidar da energia elétrica. A minha competência é cuidar da educação no nível municipal. Cada um tem sua competência, assim como órgãos e agentes. Ela decorre sempre de lei. Olha só, a competência administrativa decorre de lei. E é inderrogável e pode ser objeto de delegação ou de avocação. É possível que haja delegação. O que é delegação? Vamos lembrar, nós já vimos isso em outras aulas, mas delegar é quando você tem uma obrigação e você passa para outra pessoa. Você delega, por exemplo, para o seu inferior hierárquico, para o seu subordinado, ou então você delega para um terceiro. E a avocação é quando você puxa para si determinações que são de outras pessoas. Isso é avocar. A competência, ela não pode ser derrogada. Eu não posso falar assim, eu não quero essa competência mais. O que eu posso? Eu posso delegar ou avocar aí de forma temporária. A distribuição de competência pode levar em conta a matéria, o território, o grau hierárquico e o tempo. Muito bem, gente. Então, nós vimos que o nosso primeiro elemento do ato administrativo é a competência. Competência essa que advém da lei e eu não posso falar, eu não quero essa competência para mim, né? Eu não posso derrogar essa competência. O que é possível é que haja uma delegação ou uma vocação, porém, essa competência ela vem lá determinada por lei. Se a sua competência é fazê-lo, só você pode fazer. Qualquer outra pessoa que fizer aquilo está fora do seu âmbito de competência. Este é o nosso primeiro elemento do ato administrativo. Comigo na lousa, vamos ver agora qual é o segundo elemento, o segundo requisito que compõe um ato administrativo. O segundo elemento, gente, é a forma. Olha só, um ato ele pode ser feito de várias formas. Como assim, professora? Um ato pode ser feito verbal. Um ato pode ser feito por sinal, né? O policial manda a gente encostar. Isso é um ato administrativo. É uma ordem de um agente público que está direcionando você a encostar seu carro. Ele faz isso por gesto. É possível que seja verbal, é possível que seja escrita. Há várias formas de se levar a efeito um ato administrativo. Via de regra, a forma do ato administrativo ela é escrita. Embora haja exceções, é possível que haja atos administrativos de outra forma. Mas, via de regra, o ato administrativo será escrito. É interessante, inclusive, que pode ser forma do ato administrativo o silêncio. Vocês sabiam disso? Claro que tem que ter previsão legal. Imagina o seguinte, uma lei que diz assim, olha, tô inventando, tá, gente? Um exemplo. Imagina uma lei municipal que diz assim, que o estabelecimento daquele município, ele vai ser notificado para se adequar às medidas de saneamento básico, por exemplo, né? Que ele vai ser notificado para isso. Se ele responder, ok. Se ele ficar em silêncio, ou seja, se passados 10 dias, por exemplo, ele não responder, a administração ganha o direito de fechar o estabelecimento. Supondo que haja uma previsão legal nesse sentido, que eu dei foi um exemplo, tá? Supondo que haja uma previsão legal nesse sentido, o silêncio, ou seja, o transcurso dos 10 dias sem a manifestação de ninguém, gera o direito de fechar o estabelecimento.
Então, pode ser que o silêncio seja, sim, uma forma de expressão de ato administrativo, desde que legalmente previsto em lei, né? Se não estiver previsto em lei, não tem como você inventar que o silêncio da pessoa manifesta alguma coisa, né? Esquece aquele ditado popular, né? Ah, quem cala consente. Se não se manifestou, então porque consentiu, não é assim. Tem que ter forma legalmente prevista. Comigo na lousa, olha só. Então, em regra, ela é escrita, sendo excepcionalmente gestos, apitos, sinais e manifestações verbais, valendo ser observado que o silêncio pode ser uma manifestação de vontade, única e exclusivamente se a lei o prever. Observem que o seu desrespeito, o desrespeito da forma, gera a nulidade do ato. Aqui, gente, por que eu fiz questão de colocar essa observação? Na nossa cabeça, a forma é uma coisa simples, né? Você fala assim, preencheu todos os requisitos, o sujeito era competente, preencheu todos os requisitos, estava tudo certo. Só que em vez de eu fazer por escrito, eu fiz oral. Só que a gente esquece que a forma do ato administrativo é um elemento do ato administrativo, ele é um requisito do ato administrativo. Então, se eu tenho um ato que deve ser feito por escrito, por exemplo, um procedimento licitatório que tem que ser feito por escrito e eu não faço por escrito, gera nulidade do ato administrativo. Do mesmo jeito que o sujeito incompetente fazê-lo. Se o sujeito incompetente abre uma licitação, o ato é nulo. Se o sujeito competente abre, mas não faz por escrito, não solta um edital, por exemplo, informando a população, o ato também é nulo. Então, a forma é muito importante, tá? Continuando. Nós vimos, então, o nosso segundo elemento, a forma. Terceiro elemento. Ai, gente, ficou 2 aqui, me perdoem. Deixa eu riscar aqui, ó. Não é segundo de novo, é o terceiro elemento do ato. Motivo. São os pressupostos de direito, ou seja, o dispositivo legal que se baseia o fato. E os pressupostos fáticos, o conjunto de circunstância que levaram ao ato. Ou seja, por quê, né? Por que foi feito isso? Olha só que interessante. Nós temos um exemplo aqui da demissão do servidor público. E aí eu te pergunto, no caso de demissão, que é um ato administrativo, né? Um ato que emana da administração sobre o regime jurídico público, pensando no interesse da população, que extingue um direito, criando outros, eu te pergunto, o porquê, né? Qual é o motivo dessa decisão? E aí a autoridade me responde, o motivo é que ele lesionou os cofres públicos. O motivo é que ele desviou dinheiro da administração. Por isso ele merece ser demitido, tá? Então todo ato administrativo deve ter um porquê. Qual o motivo de eu ter feito isso? Prestem atenção numa coisa bem importante. Dentro do direito administrativo, nós temos uma coisa chamada teoria dos motivos determinantes. O que é uma teoria dos motivos determinantes? O motivo que determinou um ato, que foi o porquê daquele ato, não pode ser modificado. Então, se eu demitir o servidor porque ele desviou dinheiro da administração, essa demissão tem que ser pelo desvio de verba. Eu não posso depois falar assim, sabe o que é na verdade? É que esse servidor, cara, o cara era corintiano ou era palmeirense, todo dia de jogo, quinta-feira ele chegava aqui, ficava falando de jogo, ele me irritava porque eu não torço pro time dele. Cansei da cara dele e demiti ele. Não pode. Se você iniciou um ato administrativo, no caso a demissão, pelo motivo do desvio de verbas, tem que permanecer o desvio de verbas. Então, todo ato administrativo deve ser motivado e o motivo deve permanecer. Por isso que chama teoria dos motivos determinantes, porque o motivo que determinou aquele ato deve permanecer. Caso você troque o motivo, caso o agente público troque o motivo, nós temos um negócio chamado predestinação. O que é a predestinação? É a troca do destino. Ela não é admissível no direito administrativo, exceto na desapropriação, tá? Se você for até a aula de desapropriação, você vai ver algumas observações sobre, mas não posso trocar o motivo de um ato, o motivo, o porquê que eu pratiquei aquele ato. Essa é a teoria dos motivos determinantes, beleza? Voltando na lousa comigo. Então, a inexistência de motivo ou a falsidade do motivo, ela implica na nulidade do ato. Tudo que falta no ato administrativo implica na sua nulidade, tá, gente? Então, vamos supor, o sujeito incompetente que praticou aquele ato, o ato é nulo. Não respeitou a forma, o ato é nulo. Não respeitou o motivo determinado, porque o ato é nulo, tá? A falta dos elementos do ato administrativo geram a sua
nulidade. Nossa, ficou 2 tudo de novo, né? Então, agora é o quarto elemento. Ei, professora. Quarto elemento do ato, o objeto. É a atividade ou coisa sobre o qual vai recair o conteúdo do ato, né? Eu já disse aqui o porquê que eu pratiquei aquele ato, o motivo. Agora, aquele ato vai recair sobre o quê ou sobre quem? No nosso exemplo da demissão do servidor público, o objeto do ato, ou seja, a relação que incide o ato administrativo, é na relação funcional entre o servidor e a administração pública. O objeto deve ser, assim como no direito civil, lícito. O que é lícito, gente? Lícito é ele estar dentro da lei, né? Ele ser legal. Deve ser possível. Eu não posso ter um ato administrativo que diga assim: a polícia militar no dia 30 de dezembro vai tentar recolher a lua, vai tentar escalar o Monte Everest em 2 minutos. Não existe, né? Isso é impossível. E, além de tudo, ele deve ser certo e moral. Prestem atenção, gente. O objeto, então, é aonde incide o meu ato administrativo. Aonde recai o meu ato administrativo. Eu estou determinando que a polícia militar dissolva uma passeata. Aonde incide meu ato administrativo? Na passeata, tá? É o objeto que vai sofrer, entre aspas, o ato administrativo. Se o servidor está sendo demitido, o que sofre o ato administrativo? A relação entre o servidor e a administração pública. Beleza, galera? Continuando comigo lá na lousa, então nós vimos os 4 elementos do ato administrativo e nós vamos para o quinto, que também ficou anotado como segundo elemento. Quinto elemento do ato administrativo é a finalidade. Cuidado, gente, que finalidade é diferente de motivo, ó. O motivo é o porquê, né? Por que eu fiz isso? Qual foi o motivo? E a finalidade é o que eu quero atingir com isso, né? Qual é o meu objetivo com isso? Então, a finalidade, ela é o objetivo. Olha só, é o que a administração quer alcançar com o ato. Sempre deve ser respeitada a finalidade legal do ato e o interesse público. Caso contrário, haverá desvio de poder. Por que eu quero Por que eu quero dissolver a passeata? Para restabelecer a ordem pública. Esta é a minha finalidade, tá? É o objetivo, aonde eu quero chegar, o que eu quero alcançar. E o que eu quero alcançar sempre tem que ter como base, como lastro, o interesse da população. E, por óbvio, algo legal, né? Algo permitido por lei. Beleza, galera? Primeira, segundo, terceiro, quarto, quinto elemento do ato, então, é a finalidade. Voltando comigo lá na lousa, agora nós vamos ver a diferença entre discricionariedade e vinculação. Vem aqui comigo um pouquinho. Se você está um pouco perdido no que eu vou falar agora, eu te recomendo ir até a aula de poderes. Lá na aula de poderes a gente fala bastante sobre o que é discricionariedade e o que é vinculação. Mas eu vou conversar um pouquinho sobre isso para a gente relembrar. A vinculação é quando a lei prevê todos os elementos do ato administrativo e não deixa nenhuma margem para o agente público analisar uma conveniência e oportunidade. Por exemplo, ela fala assim, se o cidadão tiver 18 anos e passar na prova da CNH, ele tem o direito a receber a carteira de habilitação. Acabou. Que juízo de valor que o administrador pode fazer sobre isso? Ele pode falar, eu acho que fulano dirige mal, não vou dar carta para ele. Ele é um perigo para a sociedade, eu não vou dar carta para ele. Não, eu não posso pensar assim. Se o cidadão fez 18 anos, passou no teste da autoescola, né? Tanto no teste psicotécnico quanto no teste de direção, e ele passou, ele tem direito a receber a CNH, porque é um ato vinculado. O que é um ato vinculado? A lei determina os requisitos e o administrador não faz nenhum juízo de valor sobre eles. Já um ato discricionário é aquele ato que também é previsto em lei, porque a gente sabe que o poder público, a administração pública não pode fazer nada que a lei não permita, né? Então é um ato que também é previsto em lei, mas é um ato que deixa um juízo de valor para o agente público. Por exemplo, nenhum estabelecimento de refeição
pode ter condições impróprias que possam causar doença nas pessoas que estão ali comendo. Então, todos devem respeitar um mínimo, né, de sanitariedade e alguns requisitos que a gente encontra aí na legislação em geral. Então, os restaurantes, os lugares que servem comida têm que respeitar essas determinações. Se não respeitar, há uma discricionalidade do poder público em que sentido? Tipo, qual o nível de desrespeito, né? Isso aqui é suficiente para fechar o restaurante? Ou não, eu notifico ele para ele arrumar o que ele está fazendo de errado? Ou não, eu já vou fechar o restaurante? Então, essa valoração, esse quantum, qual vai ser a punição da pessoa que descumpre a norma? Isso é um ato administrativo discricionário, porque está previsto em lei. A lei diz que ele tem que ser punido, olha, se fez errado tem que ter punição, isso é vinculado. Mas eu tenho uma margem de quanto de punição eu vou dar para esse cidadão ou para esse estabelecimento. Isso é discricionariedade. Basicamente, então, na vinculação, no ato administrativo vinculado, tudo está previsto em lei. A lei diz, é A, é B, é C. Se for A, B e C, eu tenho que cumprir. Agora, a discricionariedade já me dá uma margem. Ela diz, olha, se acontecer tal situação, você pode fazer A ou B ou C. E aí você analisa o que é mais conveniente, o que é mais oportuno, não para você particular, né? O que é mais conveniente, o que é mais oportuno para o poder público. Na lousa, vamos lá. Olha só, a atuação da administração pode ser vinculada quando a lei estabelece uma única solução possível ao caso, fixando requisitos. Porém, quando há a possibilidade de optar por uma dentre tantas outras opções, analisando a conveniência e a oportunidade, a atuação será pautada pela discricionariedade, sempre nos limites da lei. Professora, beleza, mas por que você está falando tudo isso, né? Seguinte, gente, quando a gente estuda ato administrativo, nós estudamos aqui os elementos do ato administrativo. Nós vimos que tem que ter sujeito competente, motivo, finalidade, objeto e forma. E a doutrina muito fala sobre quais elementos do ato são discricionários e quais elementos do ato são vinculados. Lembrando que isso aqui é um regramento geral, tá, gente? Pode ser que tenha um ato ou outro que seja uma exceção. Mas, via de regra, o sujeito é vinculado. Ou seja, a lei estabelece quem é o sujeito competente e eu não posso sair escolhendo quem vai ou quem não vai fazer. A lei mandou, está mandado. Via de regra, a finalidade também ela vem determinada em lei. Primeiro que a finalidade deve ser pública, sempre pensando no interesse da coletividade, né? E a finalidade daquele ato em específico. E a forma também, via de regra, é prevista em lei. A lei que vai dizer, olha, é escrito, não é verbal, não, pode ser por gesto. A lei vai determinar, então, o sujeito, a finalidade e a forma, e não cabe ao administrador fazer nenhum juízo de valor em cima disso. Porém, ao contrário, o momento é discricionário, via de regra. Via de regra, a administração pode dizer assim, eu vou fazer, mas vou fazer no momento mais oportuno para a administração pública. O motivo também, via de regra, é discricionário. E, por fim, o objeto, via de regra, também é discricionário. São elementos do ato administrativo, todos eles, nos quais a gente vai observar, então, quais elementos são dotados de vinculação e quais elementos são dotados de discricionariedade. Lembrando que a vinculação, ela vai subsumir aí ao sujeito, a finalidade e a forma, via de regra. Beleza, galera? Gente, eu vou encerrar esse bloco por enquanto de atos administrativos, nós vamos parar por aqui. A gente volta num segundo bloco para continuar falando sobre essa matéria. Tchau, tchau!